Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela Gomes, sou psicóloga clínica e estou com uma convidada muito especial, a Mayara. Ela que é jornalista, ficou mais de 10 anos no mercado de comunicação, é mãe da Manu, é escritora, fez um livro maravilhoso que a gente também vai falar sobre ele. Mayara, muito obrigada por você estar aqui comigo, essa conversa maravilhosa. E nós vamos falar também sobre o tema o que vem depois da maternidade. Então, se vocês tiverem aí curiosidade, dúvidas, é o momento do vídeo de vocês saberem de tudo que tá acontecendo. Mai, conta um pouquinho pra gente. Oi, gente, obrigada pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maternidade. Eu fui mãe da Manu há pouco tempo e eu passei por várias questões que a gente vai conversar um pouquinho sobre elas aqui, porque vai que ajuda outras mulheres que estão passando por esse mesmo momento que eu, né? Então, lembrando pra vocês do vídeo de hoje que a gente vai falar sobre o que vem depois da maternidade e sobre as questões da maternidade. Mas antes de tudo isso, roda a vinheta. Então, para começar esse vídeo, Mai, eu queria perguntar pra você como que foi a gestação, como que foi esse momento aí de estou grávida ou quero ter filho. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu sempre gostei muito de criança, então ser mãe tava na minha lista, mas acho que tava na minha lista quando eu fosse um pouquinho mais velha, talvez. Só que eu tive uma questão em 2019, que eu tive HPV, e aí eu tive um pré-câncer no colo do útero. Então eu precisei fazer uma cirurgia, retirei um pedaço do colo do meu útero, foi toda uma questão porque eu não sabia se depois eu ia conseguir ter filho ou não. Fiquei em tratamento durante um tempo e em 2022, mais ou menos, eu voltei no meu médico, tava tudo certo, e ele falou assim: você tá curada, né, o seu tratamento acabou. Se você quiser ter filho, eu recomendo que você comece a tentar, porque a gente tem dúvidas se você realmente vai conseguir de forma natural, talvez que você tenha que ter uma ajuda, uma fertilização in vitro e tal, e, né, você corre talvez riscos de aborto, a gente não sabe como é que vai ser a sua gravidez. Se você quiser, eu recomendo que você tente até pelo menos os 33, que as chances de ter algum problema são um pouco mais reduzidas, mas elas existem em níveis altos pro seu histórico. E aí em 2023 eu parei de tomar remédio em janeiro, porque eu falei, vou começar a tentar. E contradizendo todos os diagnósticos, graças a Deus, eu engravidei em abril. Fui descobrir mais ou menos em maio e tal. E aí foi quando eu tive a minha gestação. Mas a minha gestação não foi fácil, tá? Eu brinco que falo que eu binguei tudo, porque a gente tem... Estou grávida, agora eu vou ter uma aura diferente, eu vou vou virar mãe, eu vou ser uma pessoa intocada, não sei o quê. Gente, eu passei muito mal. Eu vomitava horrores, eu tinha medo de perder a Manu, porque, né, a gente descobriu depois que era uma menininha, a gente deu o nome de Manu. Eu tinha medo de perder, porque eu queria muito, e o médico falava que eu talvez tivesse que fazer uma cerclagem, que é um pontinho no colo do útero, para não perder a gestação. Então eu fiquei muito deitada no começo, principalmente os 3 primeiros meses. Então, assim, pra mim foi muito difícil. Eu imaginava aquela gravidez que você vê aquelas mulheres com a barriga, segurando a barriga, com aqueles panos esvoaçantes dos ensaios e tal. Eu quis tudo menos isso, porque eu me senti horrível, inclusive, na minha gravidez. Eu sempre me imaginei com um bebê no colo, mas eu não me imaginava durante o processo de transformação da mulher sem o bebê, a gestação para a mulher com a mãe com o bebê no colo. Este processo aqui, na minha idealização, que eu acho que, né, muitas pessoas têm, eu não imaginava. Então, esse gap para mim foi muito frustrante, porque ver meu corpo mudando, pra mim foi muito difícil. Então a minha autoimagem deu uma balançada ali. Não que eu engordei muito, mas as minhas roupas começaram a não servir. Aí eu tive que comprar as roupas. Né, roupa de grávida não é tão legal assim. E eu ficava muito inchada. Então assim, foi já ali um processo de desmistificar tudo que eu tinha de expectativa. Foi já na gestação. Então pra mim foi um processo meio complexo. Tanto é que eu tenho pouquíssimas fotos da minha gestação. Eu quase não tenho foto da minha gestação. Eu tenho muita foto da Manu recém-nascida, mas eu não tenho muita foto da minha gestação, porque foi um momento ali que eu não conseguia me enxergar no espelho. Muito pelo contrário, tem muitas mulheres que fazem ensaios, não sei o que. Eu não consegui. Então foi um processo ali que eu já identifiquei que talvez eu precisasse de ajuda. Não procurei na época, mas ali já deu um certo
gatilho. Eu falava, nossa, eu não tô conseguindo lidar tão bem com isso quanto eu imaginei que eu lidaria. Mas eu tava super feliz. Tava grávida, eu tava super feliz. Me cuidei muito, na medida possível, mas a minha questão de imagem, assim, já não foi o que eu tava imaginando que seria. Mas eu vejo que isso acontece muito com as mulheres, né? Essa questão em relação de ter uma expectativa, elas têm um pensamento como vai ser, e aí as coisas acabam mudando completamente diferente, né? E ter que lidar com essa questão de que já na maternidade a gente vai vendo que as coisas não estão mais no nosso alcance, assim, né? A gente não tem controle, porque quando a gente tá sozinha, né? A gente só com a gente mesma, a gente tem a falsa sensação de controle. Dessa questão de que, assim, não, eu controlo as coisas, eu controlo um pouco do meu trabalho, eu controlo um pouco das minhas coisas, do que eu quero. Só que quando a gente vai pra maternidade, a gente vê que tem o que, na verdade, eu não controlo nada, porque, né, meu corpo, ele reage da forma como eu não imaginava, ou eu me sinto de uma forma diferente. E como foi pra você lidar com tudo isso? Como que foi essa questão em relação da maternidade, dessa questão dos desafios de estar grávida, o puerpério? Como que você, né, foi se sentindo? Então, depois que eu me cuidei da melhor forma que eu conseguia. Eu me cuidei bastante, inclusive, na gestação. Mas tinha essa questão da imagem. E depois que eu tive Manu, na puerpério e tal, pra mim foi muito difícil. Já ali na maternidade, teve uma questão de eu não conseguir dar o peito pra ela. Eu tive que ficar mais tempo na maternidade do que normalmente você fica 3 dias, eu fiquei 5, porque ela teve que tomar banho de luz. Eu não tava conseguindo dar peito pra ela, porque o meu peito, ele não tinha bico, ele tinha um bico pra dentro. Então eu já tive que usar recursos ali, como fórmula e tal. Então isso já foi me causando níveis de frustração, já na maternidade. Eu falo, não era isso que eu tava imaginando, eu esperava outra coisa. Então ali eu já entendi que expectativa versus realidades eram coisas completamente diferentes. Pra mim, o meu puerpério foi muito difícil, aqueles 40 dias ali, porque eu não acionei a minha rede de apoio como eu poderia ter acionado. E isso me fez muita falta. Então eu falo que hoje eu já teria lidado com isso de uma maneira diferente. Só que você acha que, né, eu vejo muito isso. Eu dou conta. Eu e meu marido, a gente dá conta. Não, é um bebezinho, é nossa responsabilidade, a gente dá conta, gente. Não necessariamente você vai dar conta sozinho. Eu vejo hoje que no Brasil tem muito quem pariu que cuide. Tem essa frase assim, que hoje particularmente eu acho horrível, porque não é assim que funciona. E aí quando você vai se deparar com outros países, Japão, por exemplo, eu olho muito o Japão porque meu marido tem descendência, então eu tenho familiares que moram lá, tal, né, a família do meu marido, e eu vejo que é toda uma sociedade mobilizada para aquele momento. Na Coreia também, a mãe e o bebê, eles ficam durante esses 40 dias sendo cuidados num hospital, por pessoas para ajudar eles nesses momentos, porque assim, não é nasce um bebê, nasce uma mãe. Não, gente, não é assim. E às vezes a pessoa até fica frustrada, porque fala, gente, a minha filha nasceu e eu não sinto esse amor maternal que eu deveria estar sentindo. É uma construção. E isso para mim também foi um baque, assim, na hora que eu falei, e agora? Eu não tô irradiando amor do jeito que eu deveria. O que eu faço? Mas isso é uma coisa, assim, que eu vejo que acontece muito, assim, a expectativa das mães, essa questão de que, assim, mas eu ainda não amo meu filho, e elas ficam se sentindo culpadas em relação a isso. Mas, assim, como qualquer tipo de relacionamento, como que a gente ama uma pessoa? Quando a gente constrói vínculo com ela, né? Então, assim, eu só tenho um amor pela pessoa, só gosto da pessoa quando eu tenho uma história pra contar com essa pessoa, quando eu passei por situações que essa pessoa me ajudou, eu ajudei essa pessoa, ou né, isso em qualquer tipo de relacionamento amoroso, de amizade, de família. A gente constrói vínculo quando a gente tá vivendo aquela situação com a pessoa. A mesma coisa também com o bebê, né? Você só começa a amar seu filho porque você constrói um relacionamento com ele, né? Você tem uma interação com o bebê de, deu uma risadinha, e aí aquele vínculo, que gostosinho, cheirinho. Mas isso é uma construção, não é logo de cara de que, não, agora já é uma filha, agora pronto aqui, essa criança aqui já realmente, e eu vejo que as mulheres, elas não olham muito pra isso, né, que também nem é muito falado pra gente isso, é aquela coisa de que assim, nossa, como assim você, né, você ainda é julgada pela sociedade, muito pelo contrário, né, você já tá lidando com aquela culpa, e aí às vezes você vai desabafar e você é julgada porque você tá desabafando e você fala que você não sente aquele amor materno que os livros falam, que os filmes falam, que as pessoas falam. E não necessariamente é assim que coisa. Você precisa construir. Só que muitas pessoas falam, nossa, você ficou grávida, você já tem que amar enlouquecidamente, não sei o quê.
Você tá passando mal na gravidez, gente. Eu passei mal na minha gravidez horrores, meu pé inchado, meu corpo parecendo parecia que eu tinha uma melancia na barriga. Então, dificuldade de dormir, de tudo, gente. É perrengue, né? Perrenguezinhos. Perrengue da maternidade, gente, não é assim. E as pessoas cobram muito isso, e cobra muito a questão do corpo também. Tipo assim, nossa, você não voltou ao corpo que você era. Deixa em paz. Eu estou cuidando de um bebê, estou cuidando de mim. Então, assim, tem muitos julgamentos na sociedade. Eu tô falando assim, brincando, e aí você às vezes se retrai, e aí você vai virando uma bola de neve, porque você não quer compartilhar aquilo que você tá passando, porque as pessoas vão julgar. E você tem medo do julgamento. Então, assim, aquilo vai virando uma bola de neve absurda, sendo que, na verdade, você só precisava de ajuda. Sim, e também eu vejo que muitas mulheres acabam se comparando com as influencers, com coisas do Instagram. Só que no Instagram é uma realidade completamente diferente, né? Porque quando a gente tá, a gente tá na nossa casa, vivendo aquela experiência e eu não tô sentindo isso e tá complicado pra mim, aí você vai lá, entra nas redes sociais, vê aquela mãe de que, né, teve 3 filhos e tá com um corpo maravilhoso, esculpido, lindo, mas tem uma série de coisas pro porquê que isso, né, porque ela trabalha com o corpo, porque ela tem, né, uma rede de apoio, né, de uniformas também grande, né, e se não tem a rede de apoio paga, então assim, tem uma série de coisas aí que tá envolvida, que aí que é mais fácil e tá tudo certo pra ela, mas que é diferente de cada realidade de cada mulher. Sim. E aí a gente acaba se cobrando, mas como assim meu corpo não voltou? Como assim, né? Tá lindo e maravilhoso, mas pra mim não tá tanto. Gente, a Manu vai fazer 2 anos ainda e meu corpo não voltou o que era totalmente, entendeu? Não fiz academia porque eu tive outras prioridades, acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso, aconteceram coisas no meio do caminho. Só que eu vou ficar me comparando, me julgando. Não, a minha realidade é exatamente o oposto. Eu trabalho, eu tenho uma casa, eu tenho um marido. Então, a realidade, o dia a dia, é outra completamente do que você vê nas redes sociais. Então, ficar se comparando... Eu fiz isso com a minha irmã, inclusive, durante a gestação, porque a minha irmã também ficou grávida no mesmo período que eu. E aí, quando eu comecei a entender que já na gestação já era um negócio completamente diferente, eu parei... Foi a época que eu menos entrei no Instagram, inclusive. Porque eu não quis ficar me comparando. Eu tava vivendo um momento ali que era só meu e do bebê, meu e da Manu. Nem o Caio, meu marido, entrava na roda tanto, coitado. Ele me ajudava e tal, mas era um momento muito íntimo pra mulher. Que só ela sabe o que ela tá passando, só ela sabe as dores, só ela sabe o quanto que ela tá mal aquele dia. Enfim, tem muitas coisas que é só quem tá passando mesmo que vai saber. A gente tem uma amiga que eu achei uma ideia muito legal que ela fez pra se preservar, que ela tinha um aplicativo de como que tava indo a gestação dela, como que tava o período, e aí ela começava a ver só o que ela tava passando. Então, né, às vezes a gente tem a curiosidade de que assim, mas como é que é o período lá, né, distante? Eu fazia isso, eu tinha esse aplicativo também, só que eu olhava assim, olhava o que eu tava passando, eu falei, mas e se eu passar um pouquinho pra frente, o que me espera? Só que aí o que tava lá, o que me esperava, quando eu chegava lá, já não era aquilo, já era outra coisa. Então assim, eu até cheguei a desinstalar esse aplicativo, e aí eu só comecei a acompanhar qual era o tamanho do bebê. Que aí eu falei, porque agora eu quero ver só qual é o tamanho do bebê. Agora seu bebê tá com o tamanho de um... Aí ele tinha de fruta ou de animalzinho. Agora seu bebê tá o tamanho de um gatinho, eu não sei o que, tal. Porque aquilo de não conseguir ver o que eu tava passando, querer ver lá na frente, já me causava ansiedade. Eu falava, eu tô muito errada aqui. Porque às vezes fica aquela coisa de que assim, se não tá como o médico, né, o médico fala como tá o bebê, e aí tá dentro de um período, né, saudável, tá tudo bem. Sim. E aí você olha e fala assim, não, mas no aplicativo, ou as outras mães que estão passando por isso, delas é diferente. E aí, né, quando você, eu vou olhar só, né, 6 meses, só 6 meses. Essa nossa amiga, inclusive, ela passou por um perrengue que teve um erro médico, né? Sim. E aí ela teve que fazer aquilo, e ela tava passando muito mal, tal, só que na verdade ela não precisava ter feito aquilo. E aí ela começou a se comparar, tal, fez muito mal pra ela esse período. Sim. Foi rápido, mas chegou a fazer muito mal pra ela esse período. Então assim, não adianta, cada gestação é única. Tipo, você pode acompanhar de forma saudável, não fazer como eu fiz, porque eu sou muito ansiosa, gente. Uma coisa que, né, até chamar a Marcela depois no privado para tratar a ansiedade, porque a gente quer saber o que tá lá na frente, sendo que muitas vezes a gente esquece de ver o que tá acontecendo no momento. E aconteceu bastante isso comigo, eu tava preocupada lá com o que tava pra frente.
E aí, às vezes, eu esqueci de olhar o que estava acontecendo com a Manu naquele período. E o quanto isso acaba sendo muito negativo, né? Porque a gente acaba realmente entrando em comparação, entrando em questões de que, nossa, talvez ela seja, tá ruim, e, né, fica aquela ansiedade de quer fazer mais exame, mais coisa. E como que foi essa questão depois da maternidade, depois da gestação? De, ok, agora eu tenho um bebê em casa, como que foi lidar, assim, de agora sou mãe? Como que foi essa experiência? Então, pra mim, teve uma questão do puerpério ter sido muito ruim por causa de não ter acionado a rede de apoio e tal. E eu tive depressão pós-parto. E até mais comum, na verdade, depois eu fui pesquisar sobre, é até um pouco mais comum do que a gente do que a gente imaginava. Porque muitas mulheres têm, só que não se fala abertamente sobre isso, que é até um pouco frustrante, porque é uma coisa que acontece, porque você lida com muito hormônio, você lida com uma regulação de rotina, porque você tem que ajustar uma rotina não só com o seu bebê, mas também familiar, financeira, de trabalho e tal. E eu tive uma questão muito séria, que foi, eu tive que voltar a trabalhar muito cedo. Então não deu o tempo certo ali de ajustar a rotina. Quando a Manu tinha 2 meses de idade, eu já tinha voltado a trabalhar, porque eu era autônoma, eu era PJ. Então foi muita coisa sobre mim, muita responsabilidade jogada sobre mim, que eu acabei espanando. E aí nessa de ter a depressão pós-parto, eu sabia que tinha alguma coisa errada, só que eu não sabia o que era. Havia um buraco ali. E aí o que eu fiz? Erradamente. Eu preenchi esse buraco com mais trabalho. Então, além de voltar a trabalhar, eu abri uma empresa de unhas com uma amiga que não deu certo e tal. Então, assim, aí eu virei mãe, eu virei empresária. Eu sempre tive um pezinho ali no empreendedorismo, só que aí eu abri um negócio físico mesmo, que dava um esforço físico de ir e tal. Né, assim, tem que fazer acontecer, rodar. E trabalhava na ReHap. E aí, foi um ano, 2024, foi um ano muito doido pra mim nesse sentido, porque eu tive muitas casinhas pra ir segurando. E aí chegou um momento que desmoronou tudo. Eu falei, cara, não dá, chega, eu tô cansada, eu vou precisar procurar ajuda e tal. E eu chorava, eu ficava mal, eu não sabia o que estava acontecendo e tal. E aí eu fui diagnosticada com depressão pós-parto. Aí foi que eu comecei a entender algumas coisas e eu falei, eu preciso voltar um tempo pra trás pra me reencontrar, porque eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo, não tô fazendo nada. Pra voltar a entender quem eu sou de verdade. Qual que é a minha essência, tanto como mãe, pra olhar e falar, não, como mãe eu sou assim, porque eu não estou sabendo nem como que eu sou como mãe, tanto como mulher, profissional e tal. Então eu precisei olhar pra dentro desse buraco, cutucar ali, que muitas vezes a gente não quer cutucar uma ferida que tá aberta, mas que é necessária, pra entender aonde que eu tava errando e aonde que eu podia realmente mudar ali a rota pra ser mais feliz. A verdade é essa. A gente tem muitos altos e baixos na maternidade, a gente cria muita expectativa na maternidade, e geralmente a gente fica muito frustrada, porque as expectativas não são preenchidas, porque a gente cria expectativas que não é a criança que tá criando a expectativa, é você que tá criando a expectativa. Eu até comentei com você um episódio que eu fui batizar minha filha e eu planejei tudo, a roupinha dela, porque eu queria foto, não sei o quê. Chegou na porta da igreja, essa menina me vomitou a roupa inteira. E ela não tem costume de vomitar em trajeto assim, ela vomitou. E eu olhei assim, eu falei, eu me planejei horrores pra comprar essa roupa, não sei o que, tá, pra ela ficar bonitinha e tal. E ela foi batizada com a roupa mais colorida, que era o que eu tinha. Ela tava muito bonitinha, mas tecnicamente ela tinha que ser batizada de roupa branquinha e tal. E ali eu entendi um negócio muito poderoso. Eu falei, mas quem quer batizar ela de roupa branca? Essa expectativa é minha, não é dela. Eu tive outra situação recente, com o lançamento do livro, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que foi importante bastante nessa minha trajetória da maternidade, que eu tinha separado uma roupinha pra ela tal. Chegou no dia, a roupinha tava pinicando ela. Eu olhei e falei, eu não vou pôr essa roupinha, tá incomodando ela, por que eu vou forçar um negócio que eu quero? Vai fazer diferença? Não. Tem essa questão, né, da expectativa que a gente coloca de que a gente, na nossa ansiedade, na nossa questão de senso de controle, a gente acaba fazendo isso também muito com os filhos, né? Essa questão de, eu quero fazer dessa forma, desse jeito. E aí eu vejo que a maternidade também ensina muito a gente não vai dar pra fazer dessa forma, ou a expectativa era minha, eu que queria isso, talvez meu filho não queira. E aí quando vai crescendo, que aí depois os filhos vão falando, né, não mãe, eu não quero ir com essa sandália, né, não, aí depois, não mãe, eu não quero fazer essa faculdade, não mãe, eu não quero fazer tal coisa, e aí vai crescendo e vai se tornando indivíduo. E é importante também para o processo da criança que ela se sinta indivíduo, né? Que ela sinta que ela
pode escolher, que ela pode... Claro, gente, também, né, a gente tem que... Escolhas saudáveis. Escolhas saudáveis e também educação positiva, a gente precisa, né, até tem um bloco em relação a isso que eu quero trazer, porque foi ensinado tudo errado nas redes sociais sobre educação positiva, mas essa questão em relação de dar autonomia e escolha dentro de um cenário controlado, quando vai crescendo, o cenário vai abrindo, mas nessa questão de que a criança também tem autonomia e a mãe também, né, de tá tudo bem, não, nem sempre vai ter tudo perfeito da forma como eu quero. A gente tem que aprender a lidar com essas frustrações, porque até eu brinco, eu falo, mamãe, nasce uma culpa. Mas boa parte dessa culpa são de expectativas que a gente cria, que elas não são atendidas. E a gente fica se culpando, falando, nossa, eu queria tanto. Mas realmente vai fazer ali a diferença? Ai, queria tanto que ela usasse essa roupinha. Vai fazer diferença ela ter usado essa roupinha ou não? Vai, né? Então, assim, queria tanto que ela ficasse... Eu já fui em algumas festas de crianças de 1 ano. A mãe fez com todo amor e carinho. A criança dormiu mais de 70% da festa, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente vai criando expectativas, tal, que muitas vezes elas não vão sendo atendidas e a gente vai ficando frustrada. E isso não é legal, porque vai aumentando ali o nível de culpa da mãe, ela vai se culpando cada vez mais, ela vai achar que ela não tá sendo uma boa mãe, inclusive eu tive esse sentimento, putz, não tô sendo uma boa mãe. Quando na verdade é só ali uma calibragem do que funciona, o que não funciona, que você tá pensando errado. Mas você falou uma coisa maravilhosa, que é exatamente isso, essa questão de que a nossa culpa é por conta da expectativa que a gente pensou na nossa cabeça que foi frustrada. E aí também até uma forma que eu ajudo meus pacientes nisso é de trocar culpa por responsabilidade. Então quando eu tenho culpa, eu fico culpada, ponto e acabou, não tenho o que fazer. Quando eu coloco responsabilidade, eu consigo ver se eu fui responsável ou irresponsável. Então, por exemplo, quando eu fui responsável ou irresponsável por aquilo que aconteceu. E aí a gente consegue trabalhar melhor essa questão de que não, eu fui responsável, aconteceu coisas que estão fora do meu controle e eu tô sendo responsável, né? Ou eu tô sendo responsável ou irresponsável de trabalhar. Então, não, dentro desse cenário eu tô sendo responsável de trabalhar, minha família precisa que eu trabalhe. Então, né, eu vou lidar com a responsabilidade, porque senão eu tô sendo irresponsável. E aí tira aquela questão de eu tô me sentindo culpada de trabalhar, né? Então, é justamente a gente olhar dessa forma, fica um pouco mais leve da gente trazer o quanto eu tô sendo responsável na minha maternidade ou o quanto eu tô sendo responsável com meu filho, né? E aí tira esse peso em relação à culpa, também dá uma ajudada aí pras mães. Porque você falou uma coisa muito interessante, porque a mãe, ela vai achar na cabeça dela, muitas vezes eu passei por isso, que eu me sinto culpada porque eu tô trabalhando demais, eu me sinto culpada porque eu tô só aqui e não tô gerando dinheiro pra fazer alguma coisa que minha filha precisa no futuro na escola, pra botar no inglês, por exemplo. Ou eu tô culpada porque eu não tô indo fazer a unha, que eu tô deixando minha autoestima pra baixo. Ou eu estou culpada porque eu estou fazendo unha e deixei minha filha em casa. Então, assim, a gente se culpa o tempo todo e a gente fica pensando nisso o tempo todo e aquilo vai virando uma bola de neve que você acaba ficando mal. Sim, por isso que é muito importante a gente tomar essa consciência, assim, né, de o quanto eu tenho a responsabilidade e o quanto eu tô sendo irresponsável pra dar uma aliviada. E aí nesse ponto também, Mai, como que foi essa questão do casamento? Como que você, dentro desse cenário, também foi lidar com o casamento, lidar com, né, também tem a paternidade, que é diferente também, né? Porque a mulher, quando ela tá digerindo, ela já vai se preparando. Porque a maternidade, ela é muito sozinha, né? É muito solitária. Porque quando a gente tá na gestação, tem aquele momento de que, assim, você que tá sentindo a dor de cabeça, você que tá sentindo a náusea, você que tá sentindo cansaço, o barrigão pesado, o homem não tá sentindo nada. Então, naquele período, ele tá meio que, né, assim, pra ele nada mudou. Aí vem uma criança, assim, agora tem que lidar com isso, assim. Como que foi também essa questão que você sentiu da paternidade, você sentiu também do casamento, essa junção de tudo? Então, no meu caso, o Caio sempre foi muito parceiro nesse sentido. Realmente, né, quando o bebê só é do pai quando ele nasce. O bebê é da mãe desde o comecinho. Então, assim, até brincam, falam, tem um ditado, né, que o filho é da mãe, é por causa disso. E tem eu não sei exatamente agora o número, mas é um número muito considerável de casamentos que acabam durante os primeiros anos do bebê, do primeiro e do segundo ano. Porque geralmente o casal fica sobrecarregado. E aí fica um jogando culpa pro outro, um falando, você fez isso, ou você não fez aquilo, ou eu tô fazendo tal coisa, você não tá fazendo tal coisa. O negativo começa a se sobressair
antes do positivo, porque você tem que mudar a sua rotina, as suas prioridades mudam, você já não consegue fazer o que você quer aquela hora, porque você tem que pensar no conjunto. Quero ir pro cinema. Putz, mas eu não tenho com quem deixar o bebê, então não posso ir pro cinema. Toda uma logística tem toda uma logística diferente. Não tinha. Exatamente. E aí, eu tive particularmente muitas discussões com o Caio, nesse sentido, que é o meu marido, que eu, vou fazer 10 anos agora com ele. Gente, a época que a gente mais teve DR na vida foi depois que a Manu nasceu. Porque os acordos, eles precisam ser revistos. Então, tem várias coisas nesse sentido que, assim, vamos dar prioridade pra tal coisa, não vamos dar prioridade pra tal coisa. E a rede de apoio, ela se faz muito necessária. No começo, a gente até falou, a gente dá conta e tal. Só que não dá. Foi difícil pra gente entender isso. Hoje a gente lida um pouquinho melhor, mas a Manu já vai fazer 2 anos. Então pra gente foi bem difícil nesse começo. E eu entendi que eu sou uma pessoa que não funciona no home office, por exemplo. Porque eu paro toda hora, porque ela me chama toda hora. E a minha atenção vai ser pra ela, não vai ser pro trabalho. Então no híbrido, no presencial, agora eu tô no presencial, eu tenho ali meu trabalho das 9 às... acabou. Quando eu chego em casa, o momento é só dela. Quando eu tava no home office, eu trabalhava muito mais, porque eu tinha que fazer várias pausas durante o dia pra ficar olhando ela, e não sobrava tempo pra nada, porque eu ia acabar, sei lá, de trabalhar, meia-noite, 10 horas, eu já tava morta. Então, assim, era muito mais cansativo. E o meu tempo de qualidade com ela era muito melhor. Agora, e aí, isso sou eu, Mayara, porque tem muita gente que fala, nossa, você trabalhava em home office, você quis voltar pro presencial, você é louca. Eu não me importo. Pra mim é o que funciona pra mim. E eu acredito que cada um tenha que achar o que funciona, na rotina e o que cabe pra cada um deles. Tanto é que falam, nossa, você saiu de um home office que você podia ficar com ela, você ficava mais tempo. Eu sou julgada por isso. Isso é um outro ponto também importante pra gente falar, gente. Essa questão em relação do julgamento das mães, né? Então, tem mães que eu converso que preferem o home office porque conseguem, prefere administrar dessa forma. Tem mães que preferem sair porque o filho demanda muito e aí tem essa questão. Então, assim, cada maternidade, ela é única. E aí não tem como a gente julgar, porque quando a gente julga, a gente tá falando da nossa experiência individual. A gente tá falando da nossa crença, dos nossos valores, de coisas que são pra gente. Mas a gente não sabe como que é isso pro outro. Então o julgamento, ele é o que você acredita, mas isso não é uma verdade absoluta, né? Cada pessoa acredita de uma forma diferente. E eu vejo, infelizmente, que essa questão da maternidade é o ponto principal de julgamento, né? Infelizmente, as mulheres sempre foram muito julgadas, mas eu vejo que a maternidade, assim, é uma coisa... Você sente isso? O pessoal não deixa a mãe ser feliz. Não. Coitada da mãe. A gente vai no shopping e vê a criança fazendo birra e fala, nossa, que criança mal educada. Nossa, essa mãe não sabe criar essa criança. Gente, vocês têm noção que essa mãe o nível de cansaço que ela deve dar ali naquele momento? Pior, ela tá desesperada, não porque o filho tá fazendo birra, porque as crianças, elas precisam aprender a lidar com as emoções. Mas ela tá desesperada porque as pessoas estão julgando ela. Olha que nível que chega. Então é uma loucura entrar nesse ciclo. E a gente precisa aprender a ter um pouquinho mais de empatia nesse sentido. Não, totalmente. Quando eu vou no shopping e vejo uma mãe, eu tenho vontade de abraçar ela e falar assim, tá tudo bem, vai passar. Você quer ajuda? Que você desconhece, não, eu falo, sua louca. Eu não faço, eu fico quieta, mas internamente eu tô assim, eu super te entendo, mãe, dá um abracinho interno, assim. Você não vai saber se aquela mãe tá precisando de ajuda, se aquela mãe tá com falta de rede de apoio, se aquela mãe tá... Enfim, tem várias coisas e a gente não pode ficar julgando os outros. E aí eu fui muito julgada, principalmente por causa dessa questão do voltar presencial e tal. E aí quando eu falei que eu tava com depressão pós-parto, tal, nossa, pronto. Ai, é frescura. Ai, não tá sabendo lidar com tanta responsabilidade. Ai, gente... Nossa, mas aconteceu de tudo. Nossa. E aí eu tive que ressignificar. E aí quando eu aprendi a ressignificar isso, foi quando eu fui pra ajuda da psicóloga, que ela falou que eu precisava revisitar pra achar a Mayara antiga. E aí foi quando eu entrei nessa jornada de, então eu não me dou bem com home office, preciso ir pro presencial. Putz, qual projeto que eu deixei na gaveta que vai... ajudar eu a aprender a lidar com tudo isso, a olhar a maternidade de forma diferente. Aí foi nessa que eu voltei e escrevi, na verdade, eu já tinha escrito um livro há muitos anos atrás, quando eu tinha 15 anos, e eu adaptei ele pro universo infantil, porque foi nesse tempo de eu ficar com a Manu e começar a ver o que ela estava consumindo, o que ela não estava consumindo, me preocupar mais,
que eu vi que ela estava assistindo coisas que não eram tão legais. Muitos desenhos famosos ensinam coisas erradas para a criança ou fazem com que a criança queira ficar viciada na tela. Isso me preocupou muito. E aí eu comecei a dar desenhos dos anos 90 para ela. Ela começou a assistir Teletubbies Que legal. e tudo mais. E eu comecei a ver outros desenhos que ensinassem coisas positivas para ela. E aí nisso foi que eu fiz o livrinho, que é o Drake, né? Esses aqui são os personagens do livrinho. Gente, o livro da Mai, ele é fantástico. É maravilhoso. É esse aqui, ó. Ele é maravilhoso. Mai, conta um pouquinho da história, assim, e da trajetória de você criar a história, que foi fantástica. Então, eu tinha feito um livro de vampiro na pegada do Crepúsculo lá, quando eu tinha 15 anos atrás. E eu deixei ele guardado na gaveta. E aí, com essa coisa da maternidade, da culpa, de precisar rever algumas coisas, eu fui pra psicóloga. Comecei até a tomar uma tarja preta e tal, porque, né... Às vezes a gente precisa de um medicamento e tal. Um outro ponto também em relação à medicação, gente. Às vezes a medicação ela é necessária. A gente, né, eu sei que ninguém gosta de ficar tomando remédio. E nem é bom tomar um remédio e ficar se automedicando ou tomar remédio à toa. Mas em alguns momentos é muito importante, né? É a nossa boia pra gente aprender a nadar. Exatamente. Eu precisei tomar remédio aí por um tempo. E nisso eu tava no processo de cura. Eu realmente estava no processo de cura. E aí foi quando eu tive a ideia de fazer esse livro, Os Monstrinhos, porque foi olhado esse livro com viés de mãe. O que eu queria que minha filha consumisse? O que eu poderia fazer para tirar ela um pouco de tempo de tela? Porque isso é uma preocupação real, não só minha, como eu vejo muitas outras mães, pais, educadores falando que o cérebro das nossas crianças, eles estão dissolvendo, porque eles não estão tendo repertório nem senso crítico agora com a IA tal para distinguir o que é realidade, o que não é. Então, assim, cabe a gente como, né, como pais, mães, educadores, profissionais de educação, pararem e falarem, a gente precisa oferecer coisas de qualidade que façam as crianças saírem da tela. Então, eu peguei aquele sonho que eu tinha de ser escritora quando eu tinha 15 anos de idade, que era um negócio de vampiro, romance e tal, e trouxe pro universo infantil. Eu gosto muito do universo infantil, sempre gostei. Trabalhando com a REP, com a PB Kids, eu era redatora lá, eu fui assessora de imprensa durante o tempo, então, trabalhar com o universo lúdico sempre foi um negócio que fez o meu olhinho brilhar. Eu falei, cara, eu gosto muito disso, eu vou seguir isso. E aí, eu readaptei. Então eu fiz os personagens de Halloween. Então, os personagens aqui são esses. A gente mandou fazer, gente. Foi muito legal, tal. E esse projeto ele foi feito em parceria com uma amiga que também era da REP, ela era designer lá. E aí a gente queria trazer esse universo do medo de uma forma fofa, que a criança pudesse ressignificar aquilo, achasse fofo, falasse, nossa, que bonitinho, nossa, eu quero brincar com eles, nossa, eu quero, enfim, quero que ele seja meu amigo. Então, cada personagem tem uma função na história, eles ensinam alguma coisa. O Drake, que é o vampirinho, ele ensina isso aqui. Ele ensina o poder da leitura, o quanto que é importante você ler. A Chloe, que é a múmia, ela ensina sobre cultura, ensina sobre a importância de você lidar com as emoções. O Lupe, que é o nosso lobisomem caramelo, ele ensina o poder da natureza, que você tem que cuidar da natureza. E o Flark, que é o nosso Frankenstein, que é esse aqui de cabelinho azul, ele ensina sobre autoestima. E como ele é remendado, cada parte de uma coisa, ele ensina que você tem que aprender a amar cada pedacinho do seu corpo, porque cada pedacinho do seu corpo tem uma história. Então eles moram todos juntos num castelo, numa vila, e eles ensinam sobre isso. E o livro é legal, que eu trouxe uma coisa que é mais difícil você ver, que é interatividade. Então, cada capítulo, acaba o capítulo, tem uma atividade para a criança fazer junto com o pai ou até sozinha. Então, tem atividade de pintar, tem atividade de ligar os pontos, tem atividade de fazer caça-palavras, tudo voltado à história de cada um dos personagens. No final, eles têm ali uma questão de cada um tem um medo diferente, como que cada um lida com um medo diferente, porque todo mundo tem medo. Então, aprender um pouco como ensinar o que é medo para as crianças e aprender também um pouquinho dessa coisa da empatia, da importância de ler, da criança sair um pouco das telas. Então, é um livro para a família. O que eu achei muito legal do livro é justamente que ele traz uma pegada do Halloween, que é uma
coisa que as crianças têm muito medo, e ele traz de uma forma onde as crianças elas se reconectam com o medo delas, com cada questão, né? Então, essa questão em relação a assinar a leitura, a lidar com as emoções, essa questão em relação de aceitar cada pedaço seu, né? Dessa questão em relação do loop das ervas, né? Dessa questão em relação dos chazinhos. Então, assim, é muito legal porque conecta a criança, e na questão do livro tem essa questão em relação do medo, né? De que durante a história eles se deparam com uma questão de um medo e eles têm que lidar com isso, depois descobrem que não era o que eles estavam imaginando. Então também essa questão lúdica deles lidarem com o enfrentamento do medo, que é muito importante. A criança aprender e ter repertório em relação a isso, e também aprender cada coisinha que cada personagem ensina. Isso é muito bacana. A vila dos personagens chama Vila do Tumbatá. Lá é Halloween todo dia, e eles transformam aquilo numa rotina. Então, o que é pra assustar, vamos dizer assim, acaba virando uma brincadeira, porque tem os fantasmas ficam jogando bola, as sereias ficam nadando no rio. Então, assim, tem todos os monstrinhos lá. E eu quis dar uma pitada de abrasileirada, assim, nos personagens. Então, eles moram no coração do Brasil e tal, pra gente ter esse repertório. Porque, majoritariamente, cada personagem deles são de literaturas estrangeiras. Todo mundo conhece, porque são clássicos da literatura, mas são de literatura estrangeira. Então, eu adaptei pra cada um ter um pouquinho do pezinho, assim, no Brasil, pra gente... então, tem alguns easter eggs, assim, a Má já leu o livro. Disse que gostou. Eu amei, é maravilhoso, gente, maravilhoso. Inclusive, Má, eu mandei pro seu e-mail uma atividade especial pra você fazer com seus pacientes, que são paper toys pra você montar junto com as crianças, que aí trabalha legal. Algumas coisas como coordenação motora e o tempo de espera, né? Porque ela tem que fazer o passo a passo pro personagem ficar pronto. E sabe uma coisa também que é legal? Que aqui no consultório eu pego os livros e aí eu pego várias ideias de livros e faço atividade em relação a eles também, né? Então vou pegar o seu também pra bolar atividades também, assim, em relação a medo, eu já vou pegar a criatividade aqui também, junto com os materiais que você me mandar, e já vou organizar aqui. Só mandei pra ela, gente, tá no WhatsApp dela. Quero ver se ela vai fazer, depois você me manda a foto. Com certeza. Pessoal, a gente chegou naquele momento do vídeo onde a gente recebeu algumas perguntas, porque a gente fez uma live lá no Instagram antes de entrar no vídeo, e o pessoal mandou algumas perguntas pra gente, então a gente vai responder por aqui, né? Vamos. Mas pode começar. Deixa eu ver as perguntas, gente, que é muita. Minha memória de mãe já não é mais tão boa assim. Qual foi o maior desafio que ser mãe trouxe? Gente, essa pergunta é ótima. O maior desafio é entender que eu não controlo tudo. Isso é muito difícil, porque a gente... Nossa, eu ainda sou mania de ser controladora, quero tudo ali. Então, essa coisa de expectativa versus realidade que todo mundo fala, né? Aprender que o que eu controlo... Tudo bem, mas tem coisas que são além do que eu controlo. Eu não controlo se minha filha vai passar mal e vomitar tudo na roupa dela. Eu não controlo se ela não quer usar aquela roupa porque tá pinicando aquilo. Então, acho que a maior lição que trouxe é entender que eu posso fazer o meu melhor. Saber que eu vou fazer o meu melhor para ela todos os dias. Mas que nem sempre a expectativa versus realidade, né? Nem sempre aquilo que eu tô projetando vai se concretizar. A gente faz o melhor todo dia, mas é entender que nem sempre o que a gente espera é o que vai acontecer. Sim. Me perguntaram qual é o maior desafio que você tem no tratamento das mães que é recorrente na psicologia. É justamente essa questão em relação a controle, em relação também a essa questão de que é uma fase que elas estão vivendo, que não é porque elas estão passando por alguma situação difícil que isso vai se manter. Essa questão delas olharem pra elas, porque as mães elas acabam olhando tanto pro filho que elas acabam esquecendo delas mesmas. Então delas se reconectarem com coisas que elas gostam, delas fazerem coisas que fazem bem pra elas, delas buscarem a rede de apoio, porque eu vejo que realmente muitas mães acabam, né, menosprezando o poder disso, né? Faz muita diferença, gente. Mas eu vejo também que tem uma questão justamente disso que você tinha falado também no começo, de que começam a falar tanto que a mãe é do filho, que eu vejo que também essa questão do medo do que vão pensar, se ela começar a dar uma delegada, né, assim, pedir uma ajuda, e aí, eu sou menos mãe por isso, eu tenho que dar conta do meu filho em tempo integral. Então, olha, eu sou menos mãe. Isso já começa no parto, tá? Muita gente fala, se eu não tiver meu filho normal, se eu tiver cesárea, eu sou menos mãe. Gente, você só tá parindo, entendeu?
E às vezes a cesárea é muito mais seguro do que o parto normal. Por exemplo, a minha irmã, se ela tivesse tido parto normal, muito provavelmente a Nana, que é minha sobrinha, ela teria vindo a óbito, porque no ultrassom não apareceu, mas ela tava com um cordão umbilical no pescoço. Então a cesárea salvou ela. Então essa coisa de ser mais mãe, menos mãe, porque você tá precisando de ajuda, você é um ser humano. Dificilmente você vai dar conta de tudo. Sim. Só que o julgamento, ele é tão imperativo, ele faz tão... a nossa sociedade ainda, infelizmente, é muito machista nesse sentido, de que a mãe precisa dar conta de tudo. Não, a gente não precisa dar conta de tudo, a gente precisa dar conta do que a gente dá conta. Pedir ajuda nada mais é um ato de que você falar, levantar a mãozinha e falar, me dá 5 minutinhos, a mãe precisa de 5 minutinhos. Outra coisa também que você falou que é muito importante, né, que quando a gente vê uma mãe sobrecarregada com muita coisa, é assim, é a mãe, né? Agora quando vê o pai fazendo e a mãe descansando, nossa, como assim essa mulher tá dormindo e descansando e o pai tá fazendo as coisas, nossa, que homem, né? Sendo que também a maternidade, paternidade é um dos dois. Tem muito essa coisa de antigamente, né? Antigamente tinha muito isso. O marido ia, trabalhava e tal, e a mulher ficava em casa, mas no tempo das nossas avós e tal. Infelizmente a gente ainda traz um pouquinho essa herança. Esse resquício, né? Só que é um diferente muito grande, né? A mulher também tá no mercado de trabalho. Então a mulher tá no mercado de trabalho, ela é mãe, ela é esposa, ela é não sei o quê, ela é dona de casa, não sei o quê. É muita coisa. Vamos com calma, né? Não, porque não sei o que e tal. Gente, não é assim que funciona. A gente é ser humano, a gente fica sobrecarregado e a gente precisa pedir ajuda. Não é porque eu deixei de lavar o meu banheiro hoje que eu sou menos dona de casa. Não é porque eu pedi pro meu marido dar almoço pra minha filha hoje que eu sou menos mãe. Então são coisas que a gente precisa absorver e entender e não se julgar por causa disso. E se estão te julgando, o problema é de quem tá te julgando. Não é um problema seu. Absorve isso, porque a sua vida vai ficar muito mais leve se você entender isso. É a crença da pessoa, né? Quando uma pessoa tá julgando você, é a crença dela que tá em jogo, não é a sua. Então, a pessoa tem os ideais dela, os pensamentos, os valores, o que ela acha certo e errado, e aí joga uma coisa pra você que você não tá nem sabendo quais são os valores, ou se tem realmente os mesmos valores que essa pessoa que tá julgando. Então, tomar cuidado com isso também, porque quando a pessoa tá julgando, é simplesmente uma crença individual dessa pessoa, que não tem nada a ver com você. Você só tá sendo um espelho, uma válvula da pessoa jogar uma responsabilidade que não é nem sua. É dela por ela tá tendo as questões delas internas, né? Te julgou? Dá tchauzinho, manda beijo e vai ser feliz. É isso que você tem que fazer. Exatamente. O que mais que temos, Próxima né? A depressão pós-parto te trouxe algum ensinamento? Gente, trouxe vários. Não foi só um, não. Essa questão de olhar e ressignificar e entender quem que eu era, correr atrás de projetos que eu tinha deixado na gaveta, né, que foi o lançamento do Drake, quer dizer, vai lançar ainda, o livro ainda tá em fase de pré-lançamento, trouxe, assim, coisas que, apesar de ter sido um período muito ruim, né, no sentido de eu ter ficado depressiva e tudo mais, ter que entrar com ajuda medicamentosa, que em alguns casos se faz necessário, no meu se fez, trouxe um olhar de eu parar, analisar e falar por que eu tô me permitindo isso, o que eu posso fazer para mudar isso e ser mais feliz e ser mais clemente comigo mesma. Eu tô me auto-sabotando, eu tô me auto-chibatando. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu tô me maltratando, né? Porque eu tô querendo abraçar o mundo, que eu tentei abraçar o mundo. Muitas vezes você não consegue. Então, entender que você é uma pessoa com as suas limitações e que você pode fazer o melhor com o que você tem e não deixar o outro te afetar, acho que foi a maior e melhor lição que eu tive até agora. Me cresceu muito como pessoa isso. É muito bom. E me fizeram uma pergunta que existe uma base emocional importante que uma mãe precisa desenvolver? Precisa essa questão, durante a gestação, dessa questão de flexibilidade com ela mesma. Então, quando você começa a aceitar as coisas que estão acontecendo, sem se julgar, olhando de uma forma empática pra você, isso é muito importante, vai deixar a maternidade um pouco mais leve, dessa questão de não ter tanto controle das coisas, mas deixar as coisas fluírem no seu tempo natural de ser. Então, essa questão de desenvolver empatia com você, né, que seria a autocompaixão. Então, de começar a ver que
quê? Eu julgaria uma outra pessoa da mesma forma que eu me julgo? Será que eu não tô me julgando tanto, não tô me colocando de uma forma muito negativa, sendo que pro outro eu teria muito mais empatia, muito mais acolhimento, muito mais amor? Então, é já desenvolver essa autocompaixão, essa questão de que tá tudo bem, as coisas vão fluir da forma como elas vão fluir, e que eu não preciso ficar me julgando ou me colocando, porque aos poucos eu vou aprendendo, né? Principalmente para as mães de primeira viagem, que é tudo novo, é tudo, né, muita coisa acontecendo. Então, não se julgar, ter a empatia consigo mesma, né? A autocompaixão, ela é fundamental. Eu tenho uma pergunta pra você, que é uma dúvida minha, que pode ser uma dúvida de outras mães. A gente vê, né, hoje o Instagram é tudo lindo, maravilhoso, a gente tem muitas linhas. Qual que é a sua opinião sobre educação positiva? Porque tem hora que não dá, gente. Eu olho assim e falo, a Manu tá fazendo birra, e aí eu vou ficar, né? Eu não sou esse tipo de mãe, gente, eu sou um pouco mais raiz que isso. E algumas pessoas podem até me julgar e eu tô pouco me importando, porque eu sei até que ponto eu posso ir com a minha filha. Não, a opinião alheia não vai me importar. Tanto é que na época dos primeiros meses da Manu, eu arranjei muita briga com os meus familiares, porque eu sei o poder de alcance que rede social tem, e eu trabalho com isso e tudo mais, e eu proibi mesmo, de tirar foto da minha filha, porque eu queria preservar esse momento meu e dela, tal. Então, assim, foi uma questão de, nossa, você tá louca, nossa, você tá exagerando, nossa, não sei o quê. Gente, era um momento que eu queria que me respeitasse. Eu consegui durante um bom tempo, inclusive até no meu Instagram recentemente, só recentemente que eu coloquei foto da Manu, mas ela já tá com quase 2 anos. Então, assim, ela de bebê, eu proibi mesmo, eu não deixei. E aí a gente entra nessa questão da educação positiva, porque, educação positiva você tem que fazer com seu filho. Isso não... Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, inclusive. Sim. Então, 2 pontos em relação a isso. Primeiro, sobre essa questão de que, infelizmente, muitos familiares, pessoas próximas ou até um pouco distante das mulheres, né, acabam querendo tirar a credibilidade da mãe. Isso é uma coisa muito séria, gente, porque ninguém pode tirar a credibilidade da mãe, porque ela sabe o que é melhor pro filho dela, né? Então, eu vejo muito isso acontecendo, avós, tios e enfim, né, várias pessoas. A mãe fala uma coisa, aí faz outra pra criança, e aí isso causa uma série de danos pras crianças, que isso é muito ruim. Então, assim, um ponto também de não tirar a credibilidade da mãe. Se a mãe tá falando, o que a mãe fala é lei, porque é o filho dela. Então, se a mãe falou uma coisa, o pai falou uma coisa, tem que ser cumprido, mesmo que você dê, nossa, que exagero, coisas do tipo, é a sua opinião. E aí é importante respeitar a opinião da mãe e do pai, que querem viver a experiência que eles querem colocar pro filho. Em relação à educação positiva, na internet foi se falado muito disso. Abriu-se uma caixinha, né, muita gente começou, muitos influencers, muitas pessoas começaram a falar sobre educação positiva. O que eu vejo que acontece no consultório? A educação positiva, ela foi falada de uma forma totalmente errada. Infelizmente, os pais estão colhendo frutos agora do que está acontecendo. Então, a educação positiva, ela é boa em pequenas questões. Então, por exemplo, quando o filho quer uma coisa, os pais sabem o que é melhor pro filho. O filho, ele não tem o cérebro desenvolvido pra saber o que ele quer. Ele quer porque ele quer aquilo. Ou ele quer fazer a vontade dele porque ele, né, assim, tá é uma criança. O mundo, é uma criança, gente. Só que os pais sabem o que é melhor pro filho, e é importante que o filho saiba que existe uma hierarquia, que ele tem que respeitar os pais. Se os pais falaram que tem que tomar banho, tem que tomar banho. E aí o ponto que é uma coisa também que eu ensino muito pros pais, né? Sim é sim, não é não e talvez é talvez. Não tem um não que depois vira sim, um sim que vira não. Então, limitar bem esses pontos e fazer, né, essa questão de que você tem que tomar banho, não tem outro hora. É isso, vai ter que fazer, e chora, e faz birra, faz parte. O ponto é acolher, né? Então, assim, quando a criança tá fazendo birra, eu acolho a criança, mas tudo bem, eu te acolhi aqui, mas você vai fazer. Não tem, então agora, não. Eu vejo que as pessoas, os pais, eles usam a educação positiva como uma forma de justificar não vou falar não pro meu filho porque ele não vai gostar de mim. Então eu vejo que tem uma questão de que assim, eu tenho medo de falar alguma coisa. Tem gente que fala que inclusive não pode falar não, porque a criança não entende. Vai por mim que ela entende. Gente, ela entende muito bem o que é não, tá? A minha filha tem 2 anos, ela entende muito bem o que é não. E muitas vezes ela fica brava quando eu falo não. Mas eu falo,
É não, pronto, acabou. Faz birra, se joga no chão, faz um drama. Tô nem aí. É não, pronto, acabou. Aí fala, nossa, como você é malvada. Sou mesmo, tô nem aí. Mas assim, eu vou ceder à vontade de uma criança? Eu sou adulto. Exato. Qual que é a lógica disso? Exatamente, esse é o ponto, gente. O adulto sabe o que a criança precisa fazer, sabe das regras, sabe, e a criança precisa saber regra, precisa saber combinado. Então faz parte ela ficar irritada, ela vai fazer birra porque faz parte do desenvolvimento infantil. Mas é importante que o adulto não ceda. E aí eu vejo que os pais, eles ficam com medo, assim, meu filho vai gostar menos de mim se eu falo não. Então aí acaba fazendo a vontade da criança e aí usa a educação positiva de que educação positiva, aqui os profissionais estão falando isso, mas não é assim. Você tem que falar não, você tem que dar limite pra criança e quanto mais, né, assim, a criança tem um limite, ela consegue transitar dessa questão da flexibilidade do limite dentro do que faz sentido naquela realidade da criança, é muito positivo. E aí eu vejo que os pais acabam se baseando em relação a isso. E aí, por exemplo, você pode usar aquela famosa, né, escolhe isso ou aquilo, pra coisas que não vai prejudicar nada. Então, por exemplo, meu filho quer ir com uma calça jeans. Filho, você quer essa calça jeans ou essa calça jeans? Faz sentido, porque aí a criança, assim, só que você quer que ele escolha uma calça jeans porque tá frio. E aí você, dentro dessa possibilidade, desse limite, qual que você quer? Aí faz sentido, que aí é legal, a criança ela vai ter autonomia dela escolher. Ou, por exemplo, não vai fazer nenhum problema ficar um tempinho a mais no brinquedão. Então, tudo bem, vamos flexibilizar, ficar um pouquinho mais no brinquedão, mas não vai fazer diferença porque a gente tem horário, porque a gente tem combinado com outras pessoas, ou porque a gente tem que tomar banho. Então, não, a gente vai sair do brinquedão, né? Então, acho que esse é o ponto, de que as pessoas, elas acabam colocando muito essa questão da flexibilidade, sendo que essa questão da escolha, ela é um momento pontual, é um momento onde não vai te prejudicar, não vai prejudicar a criança dela fazer a escolha dela, mas tem que ter limite, tem que, acabou a hora da brincadeira, você vai tomar banho. Eu tenho uma ocasião que aconteceu, vê-se do lado de vista de psicóloga, gente, a gente tá fazendo ao vivo aqui a cores. Eu ensinei muito a Manu as cores, ela gosta de pintar, inclusive a gente pinta junto, mas até no livro do Drake tem uma atividade de pintura que a gente faz junto, pintar os monstrinhos. E aí a gente tem os lápis de cor, que ela gosta e tal, e ela tem cores que ela já gosta mais, então ela gosta muito do amarelo, ela gosta muito do vermelho e tal. E aí a gente tá pintando, às vezes ela quer pintar o que eu tô pintando. Eu falo, não, que esse aqui é o que a mamãe tá pintando. Quer pintar esse? Aí ela vai pintar esse. Aí, às vezes ela volta e fala, não, mamãe tá pintando esse, pinta outro. Aí ela às vezes quer pegar o que eu tô usando. Aí eu falo, não, mamãe tá usando esse. Quando mamãe terminar de usar esse, você usa. Aí a mamãe tá usando esse. Qual que você quer? Esse ou esse? Aí ela usa, eu termino ali de pintar rapidinho e falo, mamãe acabou, você quer esse? Geralmente ela pega. Às vezes ela nem pinta, tá, gente? Mas ela pega porque ela queria o que eu tava usando. Só que eu faço ela esperar e não interferir ali. Esse tipo de educação positiva é o que vale, assim, vamos dizer assim. Esse é o melhor, gente, porque isso ensina várias coisas. Isso ensina limite pra criança, então que ela tem que respeitar o que o outro tá fazendo, que eu não posso simplesmente ceder os meus desejos e vontades e pegar na hora que eu quero. E ensina essa questão de que existe um outro e existe a vontade do outro também acontecendo, então eu preciso respeitar a minha vontade e a vontade do outro. Existe essa questão também em relação de que o que é seu, o que é meu, a gente pode dividir e compartilhar. Mas existe também uma questão de que é meu, porque imagina só, né, também essa questão de que, não, tem que ser tudo compartilhado e tudo. Só que isso é muito bom, as crianças precisam aprender que elas podem compartilhar, que é importante elas compartilharem, só que tem que esperar, porque o amiguinho não vai ser a mãe compreensiva que vai explicar, você pegou, dá um tapa, né, então assim, ela tem que entender esse limite, e essa questão também de que as coisas, elas também têm suas questões individuais, então eu posso emprestar, isso aqui é meu, eu posso emprestar, mas eu também sei que isso aqui é meu e que eu vou ter que esperar, ou que eu posso escolher se eu quero emprestar, porque eu também vejo muito essa questão, né, da dificuldade em relação aos pais de quando que eu ensino também um pouco do individual, quando eu ensino um pouco do coletivo, e é importante ensinar os dois, porque tem coisas que são nossas que a gente não quer emprestar, e tem coisas que a gente, é legal emprestar, é legal compartilhar, então essa educação positiva a gente tem que tomar muito cuidado, gente, e segue um profissional pra te direcionar
estudar certinho sobre isso, porque tem muita coisa na internet que fala muito errado sobre isso. E isso só prejudica os filhos. E prejudica não na hora, mas prejudica ao longo do tempo. E aí depois, para ajustar isso, dá um tempinho, né? Eu tenho muitos pacientes que vêm pra mim com essa questão de que foi usada uma educação positiva totalmente desregulada e os pais estão colhendo consequência depois do que tá acontecendo, né? E aí isso acaba, né, acontecendo várias situações, então... Existe alguma, né? Porque eu tô falando de atividade simples, assim, como pintar, não sei o quê. Existe alguma atividade que os pais podem fazer simples, que eles consigam fazer em casa pra ajustar isso de educação positiva? É que não existe um exercício simples, existe situações do dia a dia. Eu acredito que quanto mais situações do dia a dia você vai vivendo, né? Então assim, essa questão em relação do lápis na hora da pintura, ou uma situação tá jogando um jogo, então não é uma atividade específica que vai mudar o comportamento infantil, mas é a vivência, né? A gente aprende os filhos, eles são esponjinha dos pais, então a forma como os pais são remete muito também como a criança também vai ser, como ela vai se comportar. Então tem essa questão de que se você vai ensinando no dia a dia, nas pequenas coisinhas você vai ensinando pra ela, ela vai aprendendo e vai fazendo, do que uma atividade ponto e acabou e aquilo vai resolver a vida. Você falou de esponjinha, eu tô rindo porque eu lembrei de uma situação que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, ó a gente, no mínimo dos detalhes aqui, a gente tem aqueles robôs aspiradores em casa, e a Manu adora ficar ligando ele, inclusive. E colocando coisa, porque... E vai andando assim, ó. Qualquer dia eu vou colocar meu cachorro pra andar em cima do negócio. E aí o Caio tava colocando lá tal, e ele deixou cair. E aí ele falou, eita! Deu tipo 2 segundos, olhou pra cara dele e falou, eita! Eu falei, olha, se tivesse falado outra coisa, e elas vão absorvendo. E às vezes você tá no automático ali, você não vê que ela tá vendo o que você tá fazendo. Eu tenho mania de ficar mexendo a unha, né? Ela tava mexendo a unha. E ela adora ficar mexendo a minha unha porque eu pinto, né? Então ela fica vendo que tem cores e tal. E é muito isso, a gente tá no automático, às vezes faz coisas que eles estão vendo, a gente não sabe o que eles estão vendo, mas eles estão vendo. Gente, isso é uma coisa, assim, muito séria, muito importante trazer, porque realmente os filhos são muito esponjinhas. Teve um caso, né, de uma pessoa, criança, que não tava organizando essa questão de limites, ela não tava sabendo sobre limite. Só que aí quando você vai conversar com os pais, eles também não respeitam o limite das pessoas, né? E aí você vendo o comportamento dos pais, essa questão de que os pais também não respeitam o limite de outras pessoas, dos profissionais, da escola, e aí a criança também não respeita o limite deles, e eles estavam irritados em relação a isso, e aí foi todo um trabalho dessa questão de que, olha, se eles não tá respeitando, é porque também não tá vendo que não tem respeito, né, em relação às outras pessoas. Então, é esponjinha e a gente nem percebe, que é na sutileza. Tão automático, você tá ali no automático, tá fazendo uma coisa que é corriqueira pra você, que pra você é banal até, né? E aí, quando você vai ver, refletiu e geralmente reflete de forma errada na criança. Sim. Então, assim, é muito importante a gente ficar atento, porque é impressionante. Eu falei, nossa, ainda bem que ele falou eita, senão eu ia ficar brava com o meu marido, não ia ser nem com ela. Temos mais perguntinhas. Mais de casa, né? Isso. Deixa eu ver aqui, gente, a minha memória já foi melhor. Gente, perguntinhas. Vamos ver. Qual seria a primeira coisa que você ensinaria pra sua filha no momento dela ser mãe? Bom, primeiro tem que ver se ela vai querer ser mãe. Porque tem muito isso, essa questão, muito. né? Das pessoas falarem que não vão ser mães. Nossa, a mulher nasceu pra maternidade. Tem que respeitar a decisão. Primeiro ponto. Se ela quiser ser mãe, lindo, vou acolher. Se ela não quiser, lindo, vou acolher também. Vai ser uma decisão do futuro dela. Não vai ser uma vontade minha de querer ser vó, não. É uma decisão dela, pronto, acabou. E se ela quiser ser mãe, eu vou virar pra ela e falar, mamãe tá de braços abertos, que aí vai ser vovó, né? Vovó vai estar de braços abertos aqui pra te ajudar. Porque eu sei a diferença que uma rede de apoio vai fazer na vida dela, principalmente no começo. Porque faz muita diferença. E essa questão também, né, do querer ser mãe, a gente acaba se julgando, né, todas as mulheres acabam tendo essa reflexão em relação se quer ser mãe ou se não quer ser mãe. E tem algumas que é muito claro que elas não querem ser mães, e elas acabam às vezes sendo por uma questão, né, social, e isso acaba interferindo muito. Então assim, tem também até, eu tive uma amiga da faculdade que o TCC dela foi super interessante, sobre a questão de mulheres que não querem ser mães e que acabou sendo, né? Então, que é uma dor, né, delas. Então, é uma questão muito individual de você escolher. Então, quando você sentir
de repensar assim, eu quero realmente ser mãe, ou né, ou não, eu quero, isso faz sentido pra minha vida. Então escolher o que você quer, e não por uma pressão social nem nada do tipo, mas o que faz sentido pra sua realidade, o que você quer, o que você realmente, qual é o meu sonho, né? O que eu quero realmente fazer. E vamos para a última pergunta de hoje, que é: como a psicóloga pode salvar o casamento de uma mãe em crise? Essa é ótima. Vamos lá, então. Primeiro ponto, né? A gente tem que entender por que ele tá em crise. Então, entender o que tá levando a essa crise. Porque cada casamento é individual e cada questão é uma questão individual. Então a gente tem que entender por que o casamento está em crise. O que está acontecendo? É a falta de diálogo? É a falta de combinados claros? É a questão, às vezes, orgânica e emocional de sono, de privação de hobby, de lazer? Então, tem uma série de coisas do porquê que o casamento está em crise. A gente identificando esse casamento em crise, o porquê que ele tá, a gente vai criar estratégias para melhorar. E também essa questão de ter os momentos do casal, porque o casal acaba se perdendo no meio disso, né? Acaba virando pai e mãe. E acaba esquecendo que eles são pessoas, eles estão num casamento. Então, trazer os dois, porque eles estão no mesmo barco, eles estão no mesmo ponto, eles estão, né, pra família deles. Então, às vezes a gente acaba esquecendo por uma série de coisas e logísticas, a gente acaba, às vezes, colocando a pessoa como, né, uma inimiga, né, vamos dizer assim, não é bem isso, mas essa questão de entender que os dois estão no mesmo ponto de melhorar o casamento, né, melhorar a paternidade e maternidade. Então, entender por que está em crise, identificou isso, o que a gente pode fazer para melhorar, o que está acontecendo, porque às vezes também pode ser essa questão de eu não estou tendo rede de apoio da minha esposa, do meu marido. E a gente reorganizar isso e deixar os combinados muito claros. Deixando os combinados claros, não tem erro, né? Combinado não sai caro. Combinado assim. não sai caro. E eu percebi, né, dialogando com meu marido e tal, assim, que homens e mulheres têm formas diferentes de se comunicarem. A mulher acha que se eu olhar mais feio... abrindo o jogo aqui. Muito tempo eu achei que se eu olhasse mais feio pro meu marido ou se eu ficasse calada, ele ia perceber que tem alguma coisa errada. Não, eles não percebem. Ele, em compensação, quer que eu fale toda hora. Eu não vou falar toda hora. Então, tem essas coisas que eu acho que são muito inerentes do homem e da mulher, assim, que precisam ser identificadas e serem trocadas. Porque eu, quando eu tô puta, gente, eu fecho a cara e fico brava e acho que todo mundo vai entender que eu tô puta da vida. Só que não é assim que funciona. Aí na psicologia eu vou aprendendo isso, assim, né? Que eu sou psicóloga, então fala assim, não, eu tenho que comunicar, mas meu primeiro instinto é esse. Mas todo mundo, né? Não toda, mas assim. É um padrão de fábrica? É um padrão. Gente, ó, vamos abrir o jogo. É um padrão feminino, isso, claro. Existem exceções. Não, existem exceções, como todas, mas assim, o meu primeiro instinto, gente, eu sou humana, eu sou psicóloga, mas eu sou humana, né? A psicologia tá muito na minha vida, mas não em tudo. Mas o meu primeiro instinto é fechar a cara e não querer e ficar assim, né? Meio remoendo aquela raiva. Aí, só que aí agora, psicóloga, entendendo minhas emoções e tudo, eu elaboro isso e falo, eu fico pensando comigo, por que eu tô com raiva? O que aconteceu? Aí eu vou lá, respiro fundo e comunico pro meu marido. Aí a gente conversa. Só que aí também ele é marido de psicóloga. Então ele também já sabe agora recursos em relação a mim. E tá aí, usando o ABA com ele, já usa análise do comportamento. Análise do comportamento. E aí ele já me pergunta, ele já fala assim, tá tudo bem? O que aconteceu? E aí eu vou lá e falo. É um xadrez de psicologia. Tipo, você dá um truque, ele dobra e aí cada um... Mas é engraçado isso, né? Acho que os maridos das psicólogas, eles acabam tendo muito repertório. Então eu vejo que cada ano que passa ele tem mais repertório ainda. Eu fico até pensando. Ele tá lendo escondido e você nem sabe. Ele tá lendo vários livros dela. Eu consigo imaginar os dois brigados, aí ela passando, analisando ele assim. Deixa eu analisar o comportamento dele. Aí ela vira de costas e analisa o dela. Deixa eu analisar. Ela tá pisando mais torto, ela tá brava. Gente, mas é uma coisa assim muito engraçada, porque eu quando no meu instinto assim de já fechar a cara, ele já fala assim, antes ele não falava. Mas a primeira coisa que ele fala, ele tá tudo bem? O que aconteceu? O que aconteceu? Me fala. Porque geralmente você tá tudo bem, você fala, tô. Aí passa mais um pouco. Não.
Não tá. E- O que foi? Ai, E tá. aí, se eles ignorarem isso? Se eles ignorarem, você fica mais puta ainda. Eu acho que essa que é a parte engraçada da Marcela ser psicóloga, ou das psicólogas em si. Elas estão lutando contra duas personalidades. Uma humana e uma psicóloga. Exato. Então, Profissional. Ela vai lá e fala, não, tá tudo bem? Ela, tá. Aí na hora que ela fala, tá, já vem a pulguinha na cabeça dela. Ah, manipulação emocional? já começa a vir os diagnósticos. Não, gente, mas é muito engraçado. Realmente, depois que você. Porque na época da faculdade, tudo eu tava aprendendo ainda sobre psicologia, mas depois que você vira psicóloga, você se pega em muita coisa que você não se pegava, assim, de que, por exemplo, né, nesse caso, assim, de meu primeiro instinto de já ficar quieta, já fechar a cara, mas aí eu já fico um montão de pensamento assim de, não, mas que feio isso, Ele não né, vai Marcela? adivinhar o que Ele não vai adivinhar. é. Você pode ser mais flexível, você tem que ser compreensiva, porque, né, e aí começa. Aí eu vou organizando, entendendo Eu não minha sou emoção. psicóloga, então eu já fico puta, já fecho a cara. O cara tem que adivinhar, então, tipo, a gente teve muito DR por causa disso. Inclusive, ele fala, eu não sei por que você tá brava. Eu falei, mas eu fiquei o dia inteiro de cara fechada. Como você não percebeu que tinha coisa errada? Você podia ter me perguntado. Ele, mas você falou que tava tudo bem. Mas não tava tudo bem, você não viu? Ele, não, entendeu? Então, assim... É uma experiência individual, né? Não, todas as mulheres, e provavelmente a sua, né, de todo mundo, todas as mulheres são Então, assim. assim, a comunicação dos homens e das mulheres é diferente. A gente precisa calibrar isso, porque a gente vai fechar a cara, vai ficar puta, vai. Só que ele não vai adivinhar o porquê que você tá puta, você tem que falar. E às vezes você não consegue até falar na hora, eu vou falar pra você depois, porque agora eu tô respirando. Então, respira, vai, dá uma choradinha escondida no banheiro, porque você tá brava, geralmente você chora escondido. Aí você volta e você fala pra ele, olha, aconteceu isso, pra você voltar ao cerne emocional. Eu falo, cara, que se eu falar na hora, eu vou te xingar, eu vou chorar na tua frente, eu vou perder a razão. Dá aqui 5 minutinhos eu volto. E aí foi nessa que a gente conseguiu. Mas essa é uma estratégia de você sair da cena é muito boa, porque eu falo tanto pros pacientes adultos, dessa questão de dar uma respirada, sair um pouco do ambiente e depois vai conversar pra você se acalmar, tanto também pras crianças nessa regulação emocional, né, de que na hora que você tá com raiva, em vez de você já brigar com os pais, já gritar, já vai pro quarto, dá uma respirada, pinta, lê um livro, vai brincar, só que depois eu ensino de voltar, só que você tem que voltar e falar o que aconteceu, não é pra ignorar o que você tá sentindo, mas aí você vai falar com muito mais propriedade, mais organização do que você tá mais estruturado pra falar o que te deixou irritado. Senão, às vezes, dependendo do que for, se você falar na hora, pode até piorar a situação, né? Já aconteceu comigo de eu estar muito puta e aí começar a falar, você fala, meu, por que eu fiz isso? Era um negócio muito mais soft. Podia ter esperado. Nossa, por isso que geralmente eu falo, não vou falar agora na hora, porque, né, eu vou ficar muito estressada. Então geralmente eu falo depois, porque na hora... Aquele ódio subindo assim, você fala, dá pra falar o negócio depois. Sim. Gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. Foi uma conversa muito maravilhosa. Vai ter mais também, porque esse tema de maternidade, assim, é um tema muito grande. Dá pra falar de tudo, casamento. Nossa, dá pra falar de tudo mesmo. Realmente, casamento, maternidade. Vivendo e aprendendo, tudo. gente. Nossa Senhora. Trabalho. Sim, nossa, tem muito tema. E hoje eu e a Má, querendo ou não, a gente trabalha de lados diferentes com o mesmo tema, porque eu tô trabalhando numa rede de clínicas que trata crianças e adolescentes autistas. Então, assim, eles têm a crise deles, a gente tem as nossas, todo mundo tem crise no final do dia. Então, assim, são vários pontos, vários viés que é muito diferente e eu tô aprendendo muito, inclusive, eu tô amando. Ai, é maravilhoso. E, gente, pra quem quiser seguir a Mayara, Mai, passa seu Instagram pra gente. @MayaraCarli, gente, segue lá que... né? Eu posto de vez em quando, mas eu sempre dou as caras lá, então... Mas é um prazer, e se tiverem perguntas... E quem quiser comprar o livro? Ai, e quem quiser comprar... Gente, Falou no livro, falou, mas ninguém falou de livro. Então, o meu livro, gente, ele tá em processo de pré-lançamento. Muito provavelmente ele só vai começar a vender ano que vem, começo do ano que vem, pela editora IP das Letras. Aí depois você vai achar tanto na Amazon e em canais digitais, quanto no site da própria editora. Segue lá no meu perfil, que tem o link também do bio. E quando tiver as vendas oficiais, eu vou divulgar e você vai poder ter um
desse na sua casa pra você poder brincar sozinho ou com seu filho, sua filha, sobrinhos. É um livro pra família. Então tá bem legal, tá bem interativo. E, gente, depois a gente coloca também o link quando começar a divulgação do livro, né? As E vendas. tudo. Quando começar as vendas do livro, a gente coloca também o link aqui embaixo. E a gente coloca também o link dela, do meu Instagram, do Instagram dela aqui embaixo. Então, se você quiser seguir a gente, clica aqui embaixo e dá like no vídeo se você gostou. Segue todo mundo, se inscreve no canal da Marcela, que é sucesso. Vai ter muitos outros vídeos como esse, com todos pra você aproveitar, usar no seu casamento, usar na sua vida. Então, gente, foi um prazer estar aqui, Mar. Muito obrigada, foi muito maravilhosa a nossa conversa, Obrigada pelo gente. convite. Um beijão pra vocês e muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.